A Dyson não seria hoje uma empresa que vale 10 bilhões de dólares se o seu fundador, James Dyson, tivesse desistido, tivesse se arrependido de ter tentado e ter fracassado na primeira tentativa e com isso não tivesse tentado mais 5.127 vezes. É isso mesmo. E nós deveríamos aprender com ele. Hoje a nossa conversa é sobre arrependimento. Esse sentimento que de alguma forma nos atravessa e onde e como ele pode ter um impacto na nossa vida, como é que ele pode ser um peso ou uma alavanca nos nossos projetos e nos nossos negócios. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer receber-te aqui para mais uma conversa. Eu quando vi a história desse fundador, o fundador da Dyson, que é hoje uma empresa que vale 10 bilhões de dólares, eu pensei, imagina se ele tivesse desistido ou se tivesse se arrependido de gastar o que ele deve ter gasto, ok? Porque esta parte ninguém fala, para conseguir, depois de 5.100 e não sei quantas vezes, ter algo que realmente funcionasse. A Dyson é uma empresa hoje que tem uma tecnologia extremamente avançada. E o James Dyson, o fundador da empresa, ele simplesmente estava em casa a utilizar o aspirador, como todas nós fazemos várias vezes, e surgiu nele um incômodo dos aspiradores utilizarem um saco e ele ter que estar sempre a trocar o raio do saco. E ele pensou, vou criar aqui alguma coisa que não utilize um saco, porque eu estou cansado disso. O projeto dele veio de um desconforto que ele sentiu de estar a utilizar algo no dia dele que ele deixou extremamente estressado por ter que estar a trocar aquilo. E ele foi lá e decidiu experimentar e tentar criar algo. Só que a primeira tentativa não foi bem sucedida. A segunda também não. Depois de tentar 4.000 vezes, ele continuou sem ter sucesso. E ele podia ter pensado, nossa, quantos erros, quantos fracassos, eu vou desistir. Se calhar não tem realmente uma forma de criar um aspirador que não utilize um saco, já que até agora ninguém o fez. E se ninguém o fez até agora, então provavelmente não vale a pena. Então, eu falo muito aqui, muitas vezes, da questão dos protótipos, não é? E provavelmente o primeiro protótipo dele não ficou pronto depois das 4.000, 5.000, não é? Ele foi tentando e foram surgindo ali coisas que ele pensava, não. Porquê? Porque ele testava e falhava. Só que, como disse, se eu não estou no erro, o Thomas Edison, eu acredito que essa frase seja dele, quando ele diz que ele não fracassou 1.000 vezes, que ele descobriu 1.000 formas de não fazer aquilo, não é? É o mesmo que eu aplico aqui ao fundador da Dyson. Ele não fracassou 5.127 vezes. Ele descobriu 5.127 formas que não daria certo o aspirador que ele queria construir. E lá na 5.128 saiu algo que, olha, deu certo. Deu certo. Podemos levar para mais pessoas, podemos colocar a testar, porque deu certo. Quando eu ouvi essa história, realmente eu comecei a refletir sobre a forma como nós, hoje em dia, na nossa sociedade, em que tudo parece ser muito exponencial para todo mundo, acontece numa velocidade e numa intensidade muito grande para todo mundo, e nós sentimos que não vale tanto a pena. Não vale a pena continuar, porque afinal a fulana tentou e a fulana conseguiu na segunda tentativa. A fulana em 2 anos conseguiu que o projeto dela se transformasse, no sucesso.
Eu acho muito engraçado, de verdade, porque nós estamos a ver numa era tão... de uma velocidade e uma intensidade tão grande dos acontecimentos que nós esquecemos que não é igual para todo mundo, que não é assim que acontece para todo mundo, que histórias de sucesso da noite para o dia nem sempre são histórias de sucesso da noite para o dia. Nós nos esquecemos disso. E como a Clarissa Pinkola Estes escreveu, o fracasso, ele é um mestre muito melhor do que o sucesso. O fracasso, ele nos ensina a ser mais fortes, ele nos ensina a ser melhor. Então, muitas vezes, quando nós tentamos algo à primeira, e de verdade, eu quando falo nós, eu me incluo nisso, porque ninguém está livre hoje em dia com essa globalização tão grande, onde nós acabamos por, sim, conhecer, entre aspas, não é? A realidade do mundo todo, e nós acabamos por ter acesso, ok? Não é conhecer, nós acabamos por ter acesso à realidade de todas as pessoas e mais algumas que quiserem mostrar a sua realidade, seja ela fake ou não. E nós acabamos por ter acesso a isso, e nós olhamos para isso e nós sentimos umas fracassadas. Nós sentimos que todo mundo está a conseguir fazer tudo e o projeto de todo mundo está a dar certo, menos o nosso. Só que o que nós esquecemos é que existem histórias de pessoas que começaram os seus projetos que hoje valem bilhões, que tiveram uma história diferente. E aí tu podes pensar, Edu, mas os tempos são outros. Fato. Os tempos são outros. Mas, desde quando é que a velocidade com que os tempos começaram, digamos assim, a mudar, acelerou a velocidade com que o nosso cérebro consegue acompanhar? A velocidade dos tempos é uma coisa. A nossa velocidade e a velocidade do nosso cérebro para acompanhar essa velocidade é uma outra coisa. Só que se tu olhares para essa velocidade do mundo e sentires que vale a pena e que está a fazer sentido para ti, está a deixar-te, está a colocar-te muito mais em ação, se calhar vale a pena. Mas será que está? Será que não está a colocar-te numa posição de fracassada e fazer-te pensar em desistir da tua ideia, do teu projeto, do teu sonho? Eu sou uma pessoa que eu já cometi inúmeros erros na minha vida. Assim, inúmeros erros na minha vida. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Aliás, existe uma frase que acho que é a Negra Ali, que diz numa música, que ela diz numa música que ela faz com o Projota, em que ela diz que o ser humano é falho. Eu acho que desde que eu ouvi essa música e ouvi essa parte, muita coisa em mim acalmou, sabe? De realmente pensar, nós enquanto seres humanos, nós somos falhos, nós cometemos falhas e erros o tempo todo. E um dos maiores problemas que eu vejo que nós mulheres temos e que nos paralisa, que nos impede de testar, de tentar um projeto que arde no nosso coração, de tentar colocar algo no mundo, é justamente esse sentimento de arrependimento, de fazer algo uma primeira vez e aquela ideia não dá certo, ou aquilo por algum motivo não dá certo, e nós pensarmos, não vale a pena. E nós desistimos na nossa primeira tentativa. Eu trouxe aqui um exemplo, e eu comecei esse podcast com um exemplo de um fundador que hoje tem uma empresa avaliada em bilhões de dólares. Eu trouxe aqui o exemplo de um fundador, mas existem muitos outros criadores que tiveram o seu projeto fracassado, vamos chamar assim, inúmeras vezes, que tentaram diversas vezes e ainda assim não conseguiram fazer aquilo que eles queriam fazer.
Mas, se eles tivessem desistido na primeira tentativa, na segunda tentativa, provavelmente aquela coisa não existiria, ou uma outra pessoa com muito mais coragem, com muito mais disposição, com muito mais vontade de fazer acontecer, viesse e pegasse nessa ideia e desse vida a ela. Não sei se tu já paraste para pensar, de facto, o que é eu me arrepender de alguma coisa, o que é essa palavra arrependimento e qual é o impacto que isso tem na nossa vida. Eu acredito que muitas vezes nós romantizamos e normalizamos muito a questão do arrependimento. Como se fosse um ato de glória, ok? Nós nos arrependermos de fazer alguma coisa na nossa vida. É engraçado porque, como eu disse, eu já cometi muitos erros. E muitos desses erros, se as pessoas me perguntarem, Edu, tu te arrependes de ter feito isso? Não. Sejam eles erros que eu cometi enquanto pessoa, sejam eles erros que eu cometi enquanto profissional. Ok? E quando eu digo que eu não me arrependo, ok, de cometer esses erros, não quer dizer, eu tenho que deixar isso aqui claro, porque eu não quero que vocês pensem que, tá, então eu não vou me arrepender dos meus erros e eu vou continuar a cometer os meus erros. Não. Quando eu digo que eu não arrependo dos meus erros, eu não quero de todo dizer que eu voltaria a cometer esses mesmos erros. Até porque, para mim, é burrice. Se eu já cometi um erro e se eu já tive a ousadia de olhar para o passado, de reconhecer esse erro, a coisa mais inteligente a fazer é reparar isso. É melhorar a partir disso. Mas quando muitas vezes nós olhamos para essa questão do arrependimento em si, é como se eu tivesse cometido algo inaceitável e eu ficasse a remoer aquilo porque, nossa, eu fiz isso. Oh, meu Deus, que eu sou uma péssima pessoa. Assim, pode ser que naquele momento tu eras uma péssima pessoa. Vamos ser sinceras. Pode ser que, de facto, naquele momento tu eras uma péssima pessoa. Mas tu aprendeste com esse erro. Então, se aprendeste, está tudo bem. Desde o momento que nós aprendemos com os nossos erros e seguimos em frente a partir dali, eu não vejo por que eu tenho que estar a remoer constantemente um erro e arrepender-me dele e mais. Que para mim é o pior de tudo. Eu deixar que aquele erro que eu cometi lá atrás, quando provavelmente eu tinha menos conhecimento, quando eu estava a ser apenas uma pessoa extremamente ingênua, quando eu não sabia muito bem, não é? Ainda estava a descobrir aquele mundo ou whatever, e eu ficar lá, nesse erro, presa com esse erro, paralisada. Porque esse é o impacto que o arrependimento tem muitas vezes nas nossas vidas. Ele nos paralisa. Eu arrepender-me de ter feito alguma coisa significa que, assim, é como se eu dissesse, nossa, eu vou fazer uma coisa. Ok, eu literalmente fui pesquisar o que quer dizer a palavra arrependimento, que é para eu conseguir explicar aqui o que eu quero dizer com isso e porque que eu vejo o arrependimento como algo não tão positivo, ok? Aqui diz, arrependimento é um sentimento de pesar ou lamentação por atos passados, uma reação emocional e cognitiva que leva a pessoa a desejar não ter feito algo, buscando mudar de atitude e evitar a repetição do erro. Pode ser uma mudança de mente e coração em relação ao erro, envolvendo reconhecimento, confissão e renúncia. O arrependimento permite o autoconhecimento, o crescimento pessoal e, em algumas religiões, a busca pela redenção ou perdão. Gente,
de vários pontos de vista, o arrependimento pode parecer uma coisa muito boa, ok? Mas, pensa comigo, tá? Quando nós nos arrependemos, ok, de ter cometido um erro, é bom sim, porque nós partimos daquele pressuposto, que é aquilo que eu disse há pouco, de eu ter consciência de que eu cometi um erro, e se eu tenho consciência de que eu cometi um erro e que se eu sei que aquilo foi um erro, obviamente eu não vou cometer aquele erro de novo. Então, sim, o arrependimento nesse sentido de não querer voltar a cometer aquele erro é ótimo. No entanto, se a gente for mergulhar, o facto de eu não querer cometer aquele erro de novo, será que essa ideia está a permitir-me continuar a tentar, a viver, a construir, a ir atrás de fazer o meu projeto acontecer ou não? Porque lembra, eu estou arrependida, eu não quero voltar a cometer aquele erro de novo. A minha busca nesse momento é por não cometer aquele erro novamente. Tudo bem, mas eu estou disposta a cometer outros erros e a aprender a partir daqueles outros erros. Pensa comigo, o fundador da Dyson tentou 5.127 vezes. Pode ser, porque eu não faço a mínima ideia, que nessas 5.127 vezes que ele tentou, os erros que fizeram com que o aspirador que ele queria construir falhasse fossem erros diferentes. Ou pode ser que ele, ao tentar corrigir um erro, acabou por fracassar na mesma porque não era a forma correta de corrigir aquele erro. Quando nós falamos de projetos, principalmente projetos que envolvem uma alta tecnologia, obviamente que eu já reconheci o erro. Então, eu a tentar reparar aquele erro, eu posso fracassar na mesma, porque a forma que eu estou a tentar reparar aquele erro não é a forma mais correta. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou cometer mais um erro. Então, pensa, se ele tivesse se arrependido de tentar a primeira vez criar esse aspirador, esse protótipo que ele queria, provavelmente ele não ia pensar, tá, falhei aqui, vou tentar de novo. Vamos tentar perceber o porquê que isso não funcionou e eu vou tentar reparar esse erro. E assim ele foi cometendo diversos erros até chegar no que nós temos e que nós conhecemos hoje. Será que com as nossas ideias, com os nossos projetos, o arrependimento não tem sido o catalisador de toda a nossa paralisia, de toda a nossa procrastinação, de todo o nosso medo, de toda a nossa vontade de, assim, colocar tudo por baixo da mesa ou do tapete e fingir que simplesmente não existe? Porque muitas vezes nós tentamos uma única vez e não deu certo e nós desistimos. Não porque aquele projeto não era para nós, não porque nós não conseguíamos tirar aquele projeto do papel, não porque nós não tínhamos a capacidade de fazer aquilo acontecer, mas porque nós não estivemos dispostas a voltar a cometer novos erros porque estamos muito arrependidas de ter cometido o primeiro. Então, para mim não é sobre tu não te arrependeres, ok? Não estou a dizer aqui que nós não devemos nos arrepender dos nossos erros. Mas eu, se não tivesse cometido os erros todos que eu cometi, e hoje de verdade, gente, mais uma vez, não me arrependo. Quero cometer esses erros de novo? Não quero. Mas, se eu não tivesse cometido esses erros, eu não estaria cá hoje. Eu não teria a mentalidade que eu tenho, eu não teria o comportamento que eu tenho, eu não teria a forma de levar a vida que eu tenho. E nesse exato momento, eu sei que eu estou a cometer muitos outros erros em muitas outras áreas e está tudo bem. Porque desde o momento que eu percebo que aquilo foi um erro e eu, não vamos cometer esse erro de novo, mas continuar a caminhar, está tudo bem. Está tudo bem.
Agora, quando nós deixamos que o arrependimento ele seja um peso tão grande que nem sequer vou tentar, então sim temos um problema. Agora, se o arrependimento ele for uma alavanca na nossa vida, que vai nos fazer pensar, tá, cometi esse erro. Por que eu cometi esse erro? Onde é que está o erro? O que é que falhou aqui? Como é que eu posso melhorar? Então, bora tentar? Eu não sei se eu vou acertar, mas eu estou disposta a cometer um novo erro. Entendes a diferença? Eu sei que muitas vezes pode parecer muita filosofia, por mais que eu adore, não é? Ultimamente eu tenho me considerado uma pensadora. Aquela que se autonomeia. Mas eu gosto muito de realmente refletir sobre o que é e como aquilo impacta a nossa vida. Porque, como eu digo, quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho o reconhecimento sobre algo que está errado ou que deu errado e onde é que aquilo deu errado, eu não tenho como melhorar quem eu sou, nem tenho como melhorar aquilo que eu estou a fazer. Então, não é porque o nosso projeto é mau, muitas vezes. É simplesmente porque aquele erro tinha que ser cometido e se nós olharmos para aquele erro e entendermos o porquê que aquele erro está a acontecer, de onde é que esse erro está a surgir e de que forma que eu posso melhorar e se tentar. Então, aqui não existe o arrependimento por ter feito aquilo, por ter criado aquilo. Não, eu não me arrependo de ter criado aquilo. Eu não me arrependo de ter feito isso. Se calhar, eu posso me arrepender de ter feito daquela forma e mesmo assim é tipo, tá. Se eu não tivesse feito daquela forma, também não descobriria que daquela forma não funciona. Por isso é que para mim é muito mais sobre a forma como eu vejo para aquele erro que eu cometi na minha vida. E, gente, sabem o que eu acho mais engraçado? É que muitas vezes nós estamos tão envergonhadas do nosso erro porque nós nos arrependemos tanto de ter feito aquilo e que nós deixamos que isso ganhe uma força gigante e que torna-se quase que constrangedor para nós dizer, sim, eu cometi esse erro. Sim, fui eu que fiz aquilo e não ficou bem feito ou aconteceu isso e aquilo, mas pronto, vou tentar reparar, vou tentar perceber o porquê que isto... Gente, mais uma vez, nós somos seres humanos e como seres humanos nós cometemos erros. Vamos normalizar isso. Porque a partir dessa normalização nós entendemos que, assim, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Porque eu posso ter acertado nisso, mas eu também errei em muitas outras coisas. E a outra pessoa pode ter errado nisso e acertado em muitas outras coisas. O que é que me faz especial aqui? Nada. O fundador da Dyson só foi um ser humano disposto a cometer muitos erros e não se arrepender deles porque ele aprendeu com cada um deles e seguiu em frente. Qual é a nossa desculpa? Tá, Edu, mas ele tem outras condições e tá. A gente vai falar sobre isso no outro momento, no outro podcast, no outro episódio. A gente fala sobre isso, tá? Mas hoje, o que eu quero é que tu entendas, né? Não é só tu, eu, nós juntos, todo assim... todos nós juntos e misturados, tentamos entender se existe algum erro, alguma falha no nosso passado. Eu aqui falo muito do ponto de vista profissional, mas vocês sabem que uma máxima que eu carrego comigo é que não tem como ser uma boa profissional se eu não sou uma boa pessoa. Se eu não olho para eu enquanto pessoa e se não melhoro eu enquanto pessoa, como é que eu espero melhorar enquanto profissional? Porque eu acho que uma coisa está atrelada na outra. A pessoa e a profissional são um só. Então, muitas vezes tu estás com o rabo preso. Gente, isso é muito poderoso, porque muitas vezes
nós temos rabo preso, ok? Por causa de algum erro que nós cometemos no nosso passado e que nós estamos tão envergonhadas desse erro. E muitas vezes é uma vergonha que nem é nossa. Porque é uma vergonha porque no meio sociocultural onde nós crescemos, no ambiente onde nós fomos criadas, fizeram-nos entender que aquele erro era vergonhoso. Então eu estou a guardar algo aqui, a tentar guardar algo aqui a 7 chaves, que se alguém souber, vai virar uma bomba na mão dessa pessoa. Porque vai ser algo que essa pessoa pode utilizar contra mim. Olha o poder disso. Como é que eu posso estar a dar tamanho poder a alguém? Simplesmente porque eu estou muito envergonhada de ter sido humana. Não faz sentido. Pelo menos para mim não faz. Pelo menos para mim não faz. E todas nós temos alguma coisa que nós fizemos que nós não voltaríamos a fazer. Porque, mais uma vez, se eu reconheci que eu cometi um erro, eu não quero voltar a cometer esse erro de novo. Eu posso cometer novos erros. Mesmo que sejam a partir daquele erro. Mas eu posso cometer novos erros. Mas, sim, o mínimo é eu olhar para aquele passado, compreender o que aconteceu, mas eu estar disposta a falar sobre isso. Eu preciso fazer as pazes com os meus próprios erros, com o meu próprio fracasso. E se eu fico muito presa no arrependimento de ter feito aquilo e envergonhada porque, meu Deus, ninguém pode saber que eu fracassei nisso aqui, ele se torna uma arma muito poderosa. Porque alguém pode, de facto, descobrir esse erro e bum. É engraçado porque eu lembrei-me agora, eu comecei a assistir uma série. Vocês sabem que eu não sou muito de séries porque eu não tenho paciência para coisas que tem temporadas sem fim, que começa não sei se eu sou a única que tem esse sentimento com série, gente. Mas é aquela coisa que começa e eu começo a ver e o final acaba e instiga-me para o outro e aquela coisa e tal. E olha que eu considero-me até hoje noveleira. Hoje em dia a pessoa já é adulta, já tem 301 responsabilidade e não tem tanto tempo para sentar e assistir novelas. Mas eu me considero uma. E durante o meu tempo de noveleira, quando ainda não tínhamos como avançar 7 dias e ir para trás 7 dias e whatever, e não tínhamos como acelerar nada, deu uma balançada aqui, e não tínhamos como acelerar nada, eu ficava ansiosa para sair o próximo episódio. Então todos os dias, naquela hora, eu tinha que estar em frente à televisão porque eu precisava de assistir aquele episódio daquela novela. E, gente, foi muito, muito, muito assim. Mas hoje em dia, a minha vida do jeito que é, eu não tenho tempo para ver séries. No entanto, o senhor, meu namorado, convenceu-me a começar a assistir uma série porque nós vimos o trailer e achamos que era um filme. Nós somos muito apologistas de filme, porque filme tem começo, meio e fim, acabou. O máximo que pode acontecer é esse filme fazer parte de uma saga, ser uma trilogia, algo do gênero, que tem o 2, o 3 e por aí vai. Mas não é uma série. Sai um a cada, sei lá, 2, 3 anos, não é? Série não. E depois cada episódio da série são 40 ou 50 minutos. Então nós achamos que era um filme, vimos o trailer, quando eu vou para colocar opa, calma lá, que se é uma série já está na 3ª temporada. Não sei quantos episódios a cada temporada tem mais. E ele, mas vamos lá, parece muito fixe e tal e coisa. E fala de assuntos que nós gostamos. Então começamos a ver na Netflix o Sobrevivente Designado, acho que é assim que se chama. E ali o Sobrevivente Designado, não é? Não vou dar muito spoiler. Tem ali não é que ele tenha um segredo, porque não é nem um segredo, mas é algo que ele e a mulher preferiram manter entre eles. Normal. Intimidade de casal, privacidade de casal. Ok, só que envolvia um terceiro e um quarto, não é? Então, quando um segredo
está entre mais de 2 pessoas, já começa a haver problemas, certo? E ele, por ter sido sobrevivente designado, assim, de repente os holofotes viraram todos para ele e todo mundo quer, de alguma forma, destruir a carreira dele, até porque está toda uma conspiração ali, não é? Então as pessoas querem descobrir algum podre dele. E descobriram justamente isso aqui. E eles literalmente estavam numa posição de ser chantageados por todo mundo e mais alguém. E nisso, ele, que eu, assim, até agora já devo ter assistido 6 ou 7 episódios, estou a adorar muito a postura dele, e ele decide fazer o que eu, Edulane, sou muito sincera para vocês, também faria, tá? Que é, então assim, bora tirar isso a limpo aqui e tentar resolver isso da melhor forma possível dentro da família, para quando isso ir para fora está minimamente resolvido. Vamos ver, ok? O decorrer aí das próximas cenas, porque eu ainda não terminei sequer a primeira temporada. Mas eu agora falar sobre essa questão de nós termos assim esse arrependimento e estarmos a guardar conosco, isso tudo, dar poder às pessoas, é muito sobre isso. E eu sou aquela pessoa que eu não quero dar esse tipo de poder a ninguém. A ninguém. Eu quero estar muito bem resolvida com os erros e os fracassos que eu cometi, para que se alguém tentar vir a tirar algo na minha cara, eu estou bem resolvida com isso. Se a outra pessoa não estiver bem resolvida com isso, é um problema dela. E por mais doloroso que isso seja, de verdade, eu não sei, é a minha forma de encarar a vida, ok? Não quero dizer aqui que é a forma mais certa de encarar a vida, mas para mim é a forma que faz sentido, porque eu não posso deixar que um erro que eu cometi no passado, onde, mais uma vez, eu era ingênua, eu era, enfim, não tinha conhecimento sobre aquilo, estava numa fase de, sei lá, tentar entender, aprender, whatever, fracassei ali e de repente vem uma pessoa e, porque fizeste isso. Sim, eu fiz. Está tudo bem. Tipo, para mim, está tudo bem. Não quer dizer também que eu me orgulho de ter cometido esse erro e bato no peito. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente não quero ficar numa posição de deixar que o passado dite o meu presente e o meu futuro. Porque, pensa comigo, se nós deixarmos e ficarmos tão presos no nosso erro lá no passado, com o arrependimento de, eu não podia ter feito isso, não deveria ter feito isso, não sei o quê. Tá, tudo bem. Mas se nós ficarmos lá presos por ter feito isso, como é que nós vamos continuar a caminhar? Lembrei-me agora de uma frase que o Sêneca escreveu, que era basicamente algo assim: a vida é composta por 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. E o que ele diz é que o passado é a única coisa que o destino já não tem controle sobre ele, porque ele já passou e ninguém consegue voltar atrás e mudar isso. E é isso que eu quero que nós, aqui nesse momento, a gente pare e reflita sobre isso. O passado passou. Se a gente fica ali no passado, nós não vivemos o presente e nem o futuro. Não temos como viver esse futuro. Então, se eu cometi um erro, ok? Agora, trazendo a coisa por uma forma mais prática. Imagina, eu comecei um projeto, mas no início desse projeto, ao começar esse projeto, eu cometi ali um erro que, sei lá, pode ser um erro em investimento, porque eu investi na pessoa errada. Pode ser um erro, enfim, na criação de alguma coisa que eu fiz errado e, enfim, destruiu tudo. Engraçado que eu vi falar sobre isso agora. Lembrei-me de um conteúdo de uma empreendedora, não é? Que eu vi na internet, que ela tem ainda uma loja de moda, mas ela, antes da pandemia e ali durante o período da pandemia, a loja dela estava super, super, super bem, a faturar muito, mas muito mesmo, milhões.
E nesse fluxo, não é? E ela querer crescer e não sei o que e tal, ela começou a dar pernas muito maiores do que ela poderia dar. Okay? E o marido dela, como sócio, até alertou, dizendo, não sei se isso vai funcionar, acho que é melhor nós não fazermos isso. Só que ela estava tão empolgada, né? E ela vai e ela faz. E eles quebram a empresa. As atitudes dela levou com que a empresa, que estava a faturar milhões, quebrasse, falisse. E ela fala sobre isso abertamente porque ela está aos poucos a reerguer a empresa dela ao ponto de já estar num nível em que por mês eles estão a faturar o mesmo que eles já faturavam na altura em que eles quebraram. Então pensa. Sabe, vamos de facto pensar junto. Ela podia ter jogado tudo para o ar, porque afinal de contas ela fracassou. E ela podia ter muita vergonha de ter as atitudes que ela teve, que levou com que uma empresa que estava a faturar milhões, que estava no auge, quebrasse. E acredita, quando ela quebrou, provavelmente muita gente falou mal, apontou o dedo, não apoiou. E ela própria estava muito arrependida, com toda certeza, das atitudes que ela teve. Mas mais uma vez, aquele arrependimento não paralisou. Não a fez querer desistir. Se aquele arrependimento a paralisasse, aí sim teríamos um grande problema. Mas não a paralisou. Ela continuou, ela descobriu novas formas de fazer, ela fez novos investimentos, da forma que ela podia, como podia, e ela está a reerguer a loja. E nesse momento, não é que eu vi o vídeo, pode ser que quando esse podcast vá ao ar, essa fase já tenha passado, mas ela literalmente está a fazer tudo. Ela e o marido, basicamente. Tudo que tu podes imaginar. Ela está a fazer só ela e o marido. Porque, lembra, ela quebrou. Então ela tem dívidas com fornecedores, ela tem um monte de responsabilidade que ela precisa cumprir para que a empresa, né, chegue ali num ponto de break-even, para aí sim ela começar a lucrar. E eu nem sei se ela já está nesse momento de break-even. Né? Basicamente, ok, para quem não percebe, o break-even é quando tu consegues chegar naquele ponto de já pagar basicamente todos os investimentos. Vou tentar simplificar essa explicação, tá? É quando tu consegues pagar basicamente todos os investimentos que tu fizeste, e é um ponto a partir do qual, não é por isso é que se chama um break-even, tu começas a, de facto, conseguir ter lucro com a empresa. Até o ponto do break-even, ok? Tudo que estavas a fazer é pagar basicamente o que tu gastaste para ter o negócio. Assim, é como se tu tivesse simplesmente a conseguir faturar para pagar os custos da própria empresa. Mas quando tu chegas ali naquele momento para frente, o que fica é lucro. Então, qualquer projeto que a gente vá tirar do papel, pode ser que o teu projeto no início não esteja nessa fase ainda. Mas assim, não vou mentir, não vou ser hipócrita, até porque assim, o meu trabalho é ajudar mulheres a tirar ideias, projetos do papel. Mas, dependendo do projeto que não é, no fundo, tu vais ter custos. Pode ser, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer com as minhas clientes é minimizar ao máximo os custos que elas têm, principalmente porque quando eu entro num projeto, eu quero saber de tudo que nós temos para fazer esse projeto acontecer, incluindo o budget, né, o orçamento que nós temos para esse projeto. Então, eu tento de todas as formas que tudo seja o mais dentro desse orçamento possível, para que ela não tenha custos muito elevados, até porque são projetos que eu quero que ela siga com ele, que ela leve para a vida, dependendo obviamente do tipo de projeto, mais uma vez, mas que ela faça isso acontecer. Então pode ser que o teu projeto, nesse momento, ele ainda não esteja nessa fase de atingir break-even e coisas do gênero, mas o que eu quero que tu entendas é, não adianta tu te arrependeres de teres cometido um erro dentro do teu projeto, na tua vida profissional, porque se tu ficas muito presa nesse arrependimento e tu não aprendes com esse erro e continuas a estar disposta a cometer novos erros, tu simplesmente vais te paralisar. Então, se tem uma condição
e que é uma certeza do que é ser humano, é que nós somos falhos. Nós cometemos e cometeremos muitos erros ao longo da nossa vida. E acredito que a grande questão aqui por detrás seja nós, de facto, aprendermos alguma lição de cada um dos nossos erros. E quando nós aprendemos uma lição, nós sabemos que nós não queremos e não vamos cometer novamente aquele mesmo erro. Mas, no entanto, nós iremos cometer outros erros. E estar em paz com isso, acredito que seja a forma de nós conseguirmos navegar a vida de uma forma geral, não é? Então, o nosso fracasso, ele só se torna de facto um fracasso se nós tivermos essa perspectiva desse erro e ficarmos muito presas no arrependimento, no que poderia ter sido e não foi, no que nós deveríamos ter feito e não fizemos, e ficamos ali a remoer isso ao invés de caminhar e continuar com a nossa vida. Então, é como a Clarissa escreveu, não é? O fracasso, ele é um mestre muito melhor do que o sucesso. E se nós olharmos por essa prisma, nós entendemos que ok, tudo bem, pode ter sido um fracasso, mas se calhar aquele fracasso só tentou nos mostrar que aquela forma não dá para continuarmos, que daquela forma nós não poderemos continuar a trilhar o nosso caminho. Então, tudo, eu acredito, que depende da perspectiva e da forma como nós olhamos para aquele erro, para aquele fracasso, porque ele pode ser, de facto, uma aprendizagem na nossa caminhada, na nossa jornada, e simplesmente pode nos mostrar uma forma que não deu certo o nosso projeto, uma forma que nós sabemos que não vai funcionar para o nosso projeto. Não que o nosso projeto em si seja uma má ideia, como nós vimos no caso que eu trouxe aqui do James Dyson, o fundador da Dyson, uma companhia que hoje vale 10 bilhões de dólares. Mas eu quero saber, do teu lado, como é que está esse processo de lidar com os erros e os fracassos desse lado? Eu aqui basicamente que eu trouxe é muito a minha visão e a forma como eu vejo a questão do erro, do arrependimento, do fracasso e de ficar ali a remoer esse sentimento e de o fracasso ele poder ser um peso ou ele ser uma alavanca nas nossas vidas, e tentei explicar aqui a forma como eu encaro isso, mas eu quero saber a forma como tu encaras isso. Pode ser que alguma coisa que fez sentido para ti, pode ser que não fez sentido de todo. Se sentires de contribuir de alguma forma para essa conversa, deixa aqui nos comentários, partilha connosco como é que está a ser esse processo, quantas vezes tu já tentaste, quantas vezes tu já desististe de repente de um projeto, se é que tu já desististe de algum, qual foi o erro que te fez desistir do teu sonho, da tua ideia, do teu projeto. Enfim, se sentires de partilhar, faz isso, eu agradeço imenso. Eu gosto de continuar essa troca, de saber mais de como é que está a ser o processo da vida de ser humano do outro lado, de tirar projetos, papéis e de fazer coisas acontecerem do outro lado também, ok? Muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por ouvires a minha experiência, a minha vivência e estares aqui a ouvir constantemente o Sonhar Sem Limites podcast, por partilhares, se partilhares nas suas redes sociais, marca-me, @DelaniCardoso ou @Sonhar Sem Limites podcast, vai ser um prazer para mim saber quem é que está do outro lado. Se sentires de partilhar com uma amiga, faz isso. Como eu digo sempre, seja uma luz, uma estrela na vida dela, ok? Ilumina o caminho e a vida de outras pessoas com aquilo que tu sentires que faz sentido ser partilhado. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Esqueci de mencionar aqui, se de repente perceberem que ficou alguma coisa estranha, não estranha, tá? A nossa luz só caiu no meio da gravação. Tchau.